Boa tarde, eu sou o professor Estevam. Hoje é uma quarta-feira, dia 30 de agosto do ano gregoriano 2023. Estamos começando o terceiro encontro dessa terceira oficina. Bom, então vamos lá. O telegrama, em primeiro lugar, ninguém sabe mais como se passa um telegrama. Seu tom telegráfico omite palavras e não exprime a mensagem na sua inteireza. É bom que você tem que falar o necessário, né? Mas às vezes não ficava tão claro. Eu lembro que na escola a gente aprendia a escrever um telegrama, né? Bom, aqui o Google. Lembrando que o Google depende. Se você pega o texto todo e manda traduzir, ele vai traduzir de um jeito. Se você vai pegando por partes, ele traduz diferente. El telegrama, vírgula, em primeiro lugar, vírgula, nadie sabe como se pasa un telegrama. Su tono telegráfico omite palabras y no expresa el mensaje en su totalidad. Tercera columna. El telegrama, vírgula, en primer lugar, vírgula, nadie sabe cómo se transmite o cómo se envía um telegrama. E aí vem as diferenças, né? Porque transmitir é uma coisa, enviar é outra. Então, transmitir ou transmitir em espanhol vem do latim, assim como em português, né? E numa das suas acepções, a terceira, né, um verbo transitivo, fazer chegar a alguém mensagens ou notícias. Então, omitir significa abstener-se de fazer algo, já? Passar em silêncio algo. Que eu creio que para usar o sentido que está em português, aí foi um dicionário em português, aí omitir em português, né? E aí eu marquei que é o que está no sentido que está na crônica. Omitir no sentido de não dizer nem escrever. O que acontece? Que em espanhol, omitir abster-se de fazer algo. Ou seja, de fazer alguma coisa. Deixar de fazer alguma coisa, isso é omitir. Ou então, passar em silêncio algo, ficar calado. Tá? Mas a crônica é escrita, e ele está se referindo, nesse sentido que tem em português, de escrita, de não escrever algumas palavras. Né? E aí, omitir, a nossa primeira opção seria omitir, porque é mais igual, né? E vem do latim, do mesmo jeito, então deve ser essa. Não. Né? Nesse contexto, não. Então, em vez de omitir, a gente usa saltar. Né? Do latim saltar, que significa dançar ou bailar. Omitir, que isso interessa para a gente. Omitir voluntariamente ou por inadvertência parte de um escrito. Ou seja, a gente está escrevendo e uma parte a gente deixa de escrever. Então, a gente saltou essa parte, em espanhol, né? A lerlo ou copiá-lo. Então, para que você veja que, apesar que existe omitir, saltar é mais apropriado nesse contexto que a gente está vendo aqui agora. Então, ficaria assim, o telegrama, em primeiro lugar, nadie sabe como se transmite ou envia. Então, existe como mostrar ali, transmitir também pode ser de enviar uma mensagem, né? Ou então de enviar. Então, aí eu prefiro, aí é uma escolha. Eu prefiro deixar como enviar, tá? Agora, transmitir também poderia ser. Né? É um capricho aí do tradutor. Nadie sabe como enviar um telegrama. Su tono telegráfico salta palavras. O tradutor tinha colocado omitir, eu prefiro botar por saltar. Deixar como saltar palavras. E a questão do tono. O que significa tono? E aí o tono vem, por exemplo, da música, o tom da fala, né? Tem vários tom, né? Em português, assim como em espanhol, tem vários sentidos de
tono em espanhol, né? Que vem do grego tonos, né? Que seria de tensão, né? Tono masculino, né? Carácter o modo particular de expresión y del estilo de un texto según el asunto que trata o el estado de ánimo que pretende reflejar. E a gente pode colocar su tono telegráfico, salta palavras e não expressa o mensaje em sua totalidade. Então deixa o mensaje meio truncado, né? Aqui. Escrever uma carta, envelopar, colocar os selos à moda antiga ainda parece o mais adequado. Porém, as extensas filas do correio aparecem como fator desestimulante. Então, aqui, o Google. Escrever uma carta, envolverla, pegar sellos a la antigua, sigue pareciendo lo más adecuado. Pero las largas colas en la oficina de correos aparecen como un factor desalentador. Escribir una carta, ensobrarla, porque es de envelope, en portugués, envelope, envelopar, en español, sobre, ensobrar, y ahí es ensobrar a carta, né? Por isso que vai ser lá, está se referindo à carta. Né? Então, porque envolverla não é exatamente o mesmo que botar dentro do envelope. Né? Para colocar dentro do envelope há um verbo específico, que é ensombrar. Está sendo mais preciso. Né? Então, em espanhol, escrever uma carta, ensobrarla, pegar sellos a la antigua usanza. Es aquí, como en español estaba aquí, colocar los selos a moda antiga, ¿no? Ahí podría ser, ¿no? Pegar, colocar y pegar, ¿no? Colar, ¿no? Colar pegar. Los sellos, ahí a gente pega los sellos. Ahí, pegar sellos a la antigua usanza, o sea, como se usaba antigamente, ¿no? Sigue pareciendo lo más adecuado, pero las largas colas en la oficina de correos. Correo o correos. Servicio público que tiene por objeto el transporte de la correspondencia oficial y privada. Parecen un factor desalentador, mas há outras opções. Aí depende do tradutor, né? Mas eu achei uns sinônimos. Sim. Então, ensobrarla, para nós, ouvir a palavra é um pouco diferente, um pouco esquisita. Então, se eu penso em a carta, escrever a carta, logo eu vou colocarla, escrever uma carta, colocarla no sobre. Uhum. É como um sinônimo, ensobrarla é ótimo. Mas eu acho como sinônimo. E depois, a la antigua, eu pensei como o Google, a la antigua, ou também como se hacía antes, pegar sellos como se hacía antes, também. Pero usanza eu não lembrava, então essa palavra eu gostei muito. Desalentador, e eu também coloquei desanimador. Desalentador. Que causa desaliento. Essas definições são descaimiento del ánimo, desfallecimiento de las fuerzas. A palavra desanimador não existe, né? Aí, desanimado ou desanimar. Tem esse problema, né? Que a gente, a Márcia, eu, talvez tenha mais pessoas aqui que conheçam tanto português quanto espanhol, mas às vezes a gente cai no portunhol, né? E pensa que existe e não. Por isso que eu tenho esse problema, né?
de achar que não existe também português e espanhol, e não, de desânimo, né? Desânimo, sim existe, mas desanimador, aqui no dicionário da Hayek, por enquanto não. Não se sabe no futuro, mas por enquanto não. Mas existe o verbo desanimar. E que o que eu falei, né? Tá relacionado com o ânimo, que é a alma, né? Então deixamos como desalentador. Tá? Mas as outras que a Márcia colocou aí são, sim, pode ser. Aqui estamos estudando, né? É um estudo da tradução. Mas se você vai trabalhar como tradutor, aí já tem outro detalhe, né? Alguém está te pagando para fazer o trabalho. Mas aí no jornal tem que ser tantas palavras. E aí são contar que numa crônica, né? A crônica não pode ter muita. Se vocês forem ver o tamanho do cronista do jornal, né? Vai ser sempre o mesmo, né? Porque é um padrão que eles utilizam. Tomar cuidado de que traduzir não significa explicar, né? Porque às vezes a gente aparece uma coisa meio complicada, então eu vou escrever melhor, vou explicar melhor na tradução. Isso não traduzir, não é explicar. Continuamos aqui em português. Deve haver inúmeras outras formas de comunicar, todas com suas objeções e empecilhos. Essa também é interessante traduzir esta parte. Né? O Google ficou, deve haver innumeráveis outras formas de comunicar a todos suas objeções e contratempos. Aqui o tradutor se perdeu. Se você percebe aqui, ele se perdeu. Não é comunicar a todos. Né? Aí talvez ele se perdeu pela falta de uma vírgula aqui. Tá? Então, em espanhol ficou estranho aqui, esse do Google. Tá? Em espanhol tem esse deve e DVD. Né? Então, DVD, quando deve é provável. Mañana deve de chover. É provável que chova amanhã. Né? Então, por isso que eu coloquei aqui, no Google estava deve haver, né? Eu coloquei aqui. Deve de haver muitas outras formas de comunicar. Aí, vírgula. Aí eu coloco vírgula. Né? Todas com seus obstáculos e impedimentos. Tá? E aqui é uma opção que eu tive também, porque existem sinônimos, como eu vou trabalhar objeções, tá? Objeções em português, em espanhol, também existem objeções, tá? Mas não é a mesma coisa. Aí por isso que é bom a gente trabalhar com dicionários e ver o que significa em português e ver o que significa em espanhol, para ver se são a mesma coisa. Apesar que objeções existem em espanhol, mas aqui está falando no sentido de obstáculos. E creio eu que é mais apropriado colocar obstáculos. E empecilhos também seriam obstáculos, né? Poderia ser. E tem outros sinônimos. Eu vou ter esse impedimentos, né? Mas para lembrar aqui também que a conjunção em espanhol, se a palavra começa com I, a conjunção é com E, com a letra E, e não com a letra Y, como eu tinha colocado, por exemplo, aqui em cima, né? Aqui, objeções e contratiempos, né? E contratiempo não é a mesma coisa também. Padres e hijos. Hijo não começa com H, não com I, mas o som é de I, né? Então aí muda para padres e hijos. Então, para mim, ficaria assim. Deve de haver muitas outras formas de comunicar, todas com seus obstáculos e impedimentos. Eu escrevi objeções,
objeciones, también peros, sus peros, como poréns, peros. Y también coloqué empecilio, traducí como obstáculo. Sí, también. Y outra coisa que foge um pouco ao texto, porque o autor ele nomeia coisas, digamos, obstáculos e impedimentos, mas poderia ter sido coisas a favor e em contra. Então, nesse caso, poderia ser outras formas, todas com seus prós e contras. Só que foge um pouco. Porque ele está falando de duas coisas negativas, obstáculos e impedimentos. Seria isso. Bem, obrigado, Márcia. Sim, ele está, na verdade, está botando o problema em tudo, né? Para depois mostrar que a maneira que tem de comunicar, o objetivo é isso, que, né? Mostrar que como é que eu vou comunicar escrevendo uma crônica. Porque todas as outras, para ele, não, são problemáticas, né? Então, esse pró e contra, né? Isso aí, sim, mas não é, aqui ele está de fato falando só os contra, né? Não porque é negativo, é porque ele quer levar a gente a que nos convencer de porquê né, de escrever essas crônicas, né? Porque ele considera a melhor maneira de comunicar. E Márcia não precisa concordar comigo, não. E, aliás, ninguém precisa concordar comigo, não. Estamos aqui. A ideia é a gente colocando nas nossas opções, né? E eu coloco aqui essa do Google para que sirva de base, né? Mas a minha proposta é a minha proposta. Não há tradutores traduzem, né? Diferente. E vocês bem, às vezes, quando assim, você lê em textos traduzidos com mais de uma tradução, aí você vai ver como é diferente. E outra coisa, depois que você conhece o autor, mesmo traduzido, você sabe também quando, às vezes, é uma tradução que não está apropriada, porque não é a característica desse autor, né? Aí você acaba também percebendo isso, né? Mas com a experiência, né? Que a Márcia está falando, que vai procurando outras opções, isso é muito bom, porque aí a gente vai aprendendo, né? Mas isso de ir ao dicionário, a gente aprende muito com o dicionário, né? Temos que aprender a usar o dicionário, né? Então a gente tem uma palavra que a gente não conhece, vamos no dicionário e vamos ver o que é, né? Vamos aprender. Mas para isso temos que ler todas suas tudo que está lá escrito, todos os seus sentidos, né? E não só o primeiro, sim, esse aqui. Não, vamos aproveitar que já que paramos de ler para ir no dicionário, vamos lá e ver todas, porque aí a gente aprende. Em outro caso a gente poderia usar essa palavra, porque essa palavra também se usa em tal sentido. Então, já que a gente usa o dicionário, vamos ler tudo e anotar. Então, continuamos aqui em português. Por isso aqui que eu estava falando, né? Por tudo isso que é negativo, que na forma de comunicar, por isso escrevo estas mal traçadas linhas, que além de tudo ainda tem um custo para juntar conversas diretas transmitidas nas páginas de jornais de Manaus e outras inéditas. Isso aqui é porque o autor ele escreve, tem crônicas que ele não tinha publicado. A maioria ele publicou, de fato publicou em jornais. E nas páginas, era a página mesmo que ele publicava no jornal, era em papel, né? Depois mudou para digital, né? Mas continua sendo página também, só que digital. O meio em que a escrita está é uma questão de tecnologia, não é uma questão de escrita. Então não podemos confundir, né? E também escrever com caneta ou digital tecnologias. Então a tecnologia está a serviço da escrita. Tá? E o livro não vai acabar porque muda a tecnologia. Continua se havendo livros. Aqui eu marquei em português que ele colocou
transmitida. E se a gente analisa, no meu entender, deveria ser transmitidas, porque de que está falando? Por isso, escrevo estas mal traçadas linhas. O sujeito é ele, mas o que está fazendo? Tá? Escrevo mal traçadas linhas, tá? Que, além de tudo, está falando das mal traçadas linhas, ainda tem um custo para juntar conversas diretas, tá? Vírgula, transmitida nas páginas de jornais de Manaus. Não, o que está falando de quê? Está falando das mal traçadas linhas, né? Que ele juntou e no plural, transmitidas. Aqui um erro, erro do corretor, né? O livro que vai ser editado passa por corretor. Isso aí bobeou aqui. Aí como é que fica? Pelo Google. Por isso escrevo estas linhas mal traçadas, que, sobretudo, aún tienen un costo para incorporarse a conversaciones directas, transmitidas en las páginas de los diarios de Manaus y otros inéditos. Está falando das linhas, então não pode ser outros. As linhas são outras. E as linhas inéditas. Na verdade, está falando da crônica, né? As crônicas, mas mesmo as crônicas também são outras inéditas. Tem crônicas inéditas. Tá? Mas aqui, o que está escrito aqui é linhas mal traçadas. Então, são as linhas inéditas, né? Em espanhol. Por isso escrevo estas linhas mal traçadas que, sobretudo, deixa assim, todavía, são sinônimos, né? Aún com acento e todavía com acento são a mesma coisa. Tem aún sem acento. Aqui são sinônimos, né? Aún ou todavía, né? Todavía tienen un costo para unir conversaciones directas, transmitidas, y aquí tanto existe en español, transmitidas, como si puede ser sin N, transmitidas, aceita duas. En las páginas de los periódicos, ¿ya? Sinónimo de periódico, diario, aquí los diarios, sí, diarios y periódicos son sinónimos, ¿no? El diario, yo aprendí cuando criança, aprendi diário, né? Periódico depois já é depois, né? É um vocabulário vai aumentando, a gente vai aumentando o vocabulário, né? Mas são sinônimos, né? Então, en las páginas de los periódicos de Manaus, e aqui eu coloquei outra vírgula, marquei com verde porque estou incluindo, e outras inéditas, aqui esqueci de botar, outras inéditas, tá? Que são as linhas, as crônicas. Tá? Por que eu botei a vírgula aqui? Porque não é que são transmitidas em páginas de periódicos de Manaus e, se fosse sem vírgula, de Manaus e, pode ser de outra cidade, de Belém, vamos supor, para dar um nome do norte também. Né? Aí seria Manaus e Belém, já? Manaus e outras cidades, já? De outros periódicos de outras cidades. Já? Mas aqui não está falando nem de periódicos de outra cidade. Está falando que as linhas, as mal traçadas linhas, são inéditas. Tá? Então, umas são foram publicadas e outras são inéditas. Tá? Então, por isso que eu separei com vírgula. Então, em português, essas conversas não tinham, como continuam não tendo, endereço explicitado, o que não significa a ausência de destinatário, mas o destinatário, não saberão com segurança a quem a mensagem é dirigida. Né? Porque quando você escreve uma crônica, escreve para o público, geralmente para o público da cidade.
né? Que para seu leitor, né? Que os leitores geralmente são fiéis e leem as crônicas de tal cronista, né? Semanalmente, geralmente, a cada semana, né? Então tem um público, tem para quem são dirigidas, mas não se sabe o certo, né? Aí o Google, né? Estas conversaciones no tenían y aún no tienen una dirección explícita, lo que no significa la ausencia de destinatarios, pero no sabrán con certeza a quién va dirigido el mensaje, ¿no? Porque está hablando de mensaje, aquí mensaje. Y yo coloqué así: estas conversaciones no tenían, marqué que tenía porque podemos mudar o tempo verbal também, né? No tuvieron, ¿eh? No tenían, no tuvieron. Estas conversaciones, o sea, as que ele escreveu antes, algumas são publicadas, outras são inéditas, mas já estão escritas, então é o passado, né? Estas conversaciones no tenían o no tuvieron, ¿tá? Ni tienen, ¿tá? Porque olha só, no tenían y aún no tienen, es una cosa, y aún no tienen. Se a gente coloca ni tienen, que nem em português, nem já é a conjunção negativa. Tá? Então, aqui o tradutor usou y, que é a conjunção, e não que é a negativa. Nesses casos, a gente pode botar, assim como em português usa nem, né? Em espanhol, ni. Só que ele escreveu como continuam no tendo. Já, mas aqui em espanhol colocar mais continuam, em espanhol continuam no teniendo, aí vai. Para mim, só é estranho. Em português também, em espanhol só é estranho isso. Então, por isso que coloquei ni tienen una dirección explícita, lo que no significa la ausencia de destinatarios. Perceba las vírgulas. Pero ellos, los destinatarios, pero ellos no sabrán con seguridad, no sabrán con certeza, es una cosa, con seguridad, que como aqui, quando não saberão com segurança, né? Aí prefiro colocar com seguridade, mas poderia ser com certeza, né? Não tenho certeza. Né? Pero ellos não saberão com seguridade a quem vai dirigido o mensagem. Eu gostei de ni tienen, porque fiquei um pouco perdida quando fala no tinham, como continua no tendo. Mas como eu não lembrei ni tienen, eu coloquei continuam sem tener. Sem tener. Continuam sem tener. A quem va dirigido o mensaje, eu coloquei a quem se dirige o mensaje. Aí fica melhor mesmo. A quem se dirige o mensagem é mais espanhol do que a quem vai dirigido. Esse vai dirigido realmente fica aí a opção da Márcia é mais espanhol. A quem se dirige a mensagem. É impressionante como às vezes a gente tem deslizes por conta, não é nem do português e espanhol, por conta do inglês, né? Principalmente o uso da passiva, que em espanhol não é. Em inglês usa muito a passiva, né? Em espanhol não, né? Filme, por exemplo, né? Que traduzem do inglês e aí mantém a estrutura do inglês em espanhol, mas a estrutura é do inglês, aí fica estranho para quem conhece, né? Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.